que está acontecendo em Israel? Uma visão com base bíblica. Conflito aberto entre Israel e Irã. O mundo inteiro volta seus olhos para o Oriente Médio. O que antes parecia apenas uma tensão constante entre nações agora se transformou em uma guerra aberta, direta e sem precedentes na história recente. Israel e Irã estão oficialmente em confronto, trocando mísseis, drones e ameaças de destruição total. O conflito não se limita mais às fronteiras, mas ameaça se espalhar, afetando economias, sociedades e colocando em risco a estabilidade mundial. O que acontece em Israel não é apenas uma guerra territorial. Estamos diante de uma guerra que carrega dimensões espirituais, políticas e proféticas. Os ecos das Escrituras se tornam cada vez mais audíveis, pois há milhares de anos os profetas já alertavam que Jerusalém seria, nos tempos do fim, um cálice de tontear para as nações. A guerra que hoje explode no Oriente Médio não é apenas resultado de decisões humanas, mas se alinha com um cenário profético que aponta para o cumprimento das promessas de Deus e para eventos que podem anteceder o retorno do Messias. O que pode acontecer a partir daqui? O risco de uma guerra regional de grandes proporções é real. Se o conflito se intensificar, outras nações podem ser arrastadas, o que geraria uma crise humanitária, econômica e social sem precedentes. Além disso, há uma expectativa crescente, dentro das comunidades cristãs e judaicas, de que este cenário esteja conectado com os últimos tempos, como descrito em livros como Daniel, Ezequiel, Zacarias e Apocalipse. Portanto, este não é apenas um conflito geopolítico. Este é um momento de discernimento espiritual, de vigilância e de reflexão profunda, pois tudo indica que estamos mais próximos do que nunca do cumprimento das palavras ditas há milhares de anos nas Sagradas Escrituras. O que vemos hoje, bombardeios de Israel contra o Irã e retaliações massivas com mísseis e drones, é uma escalada que ecoa as palavras de Jesus sobre o tempo do fim. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Israel atingiu alvos estratégicos dentro do Irã, incluindo instalações nucleares e bases militares. A resposta iraniana veio com força, lançando dezenas de mísseis sobre Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. Isso nos remete à visão de Joel sobre o Armagedom espiritual, onde nações se reúnem em juízo. Proclamai isto entre as nações. Preparai guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Joel 3, 9 e 11a. Tensão não é só local, é global, o mundo inteiro observa apreensivo. As nações clamam por paz, mas a profecia parece ecoar. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Tessalonicenses 5:3. Enquanto isso, ameaças cruzadas seguem. Israel alerta que se os ataques persistirem, Teherã arderá. E o Irã ameaça retaliar não só contra Israel, mas também contra aliados ocidentais na região. Por que isso agora? Programa nuclear do Irã. Israel age em suposta defesa, preventiva, ecoando seu papel histórico como nação constantemente cercada por inimigos, como descrito nos Salmos. Eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo. Salmos 83, 2, 3. Crise interna e guerras em várias frentes. Netanyahu enfrenta a oposição interna e usa a guerra como ferramenta de coesão nacional, lembrando as constantes guerras de Israel no Antigo Testamento. A crescente coalizão de nações, algo que lembra profecias como a de Ezequiel 38, sobre Gog e Magog, onde uma coalizão de nações do norte e do oriente se levanta contra Israel. Subirei contra a terra de aldeias sem muros, para tomar o despojo e para arrebatar a presa. Ezequiel 38:11, 12. Nível do conflito. É o Armagedom?
Embora o conflito atual seja gravíssimo, os estudiosos bíblicos destacam que isso não é ainda a batalha final de Armagedon, mas sinais que se alinham às dores que antecedem os tempos do fim. Todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24. A batalha do Armagedon, segundo Apocalipse, será uma reunião final de todas as nações contra Israel, culminando na intervenção direta de Deus. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16:16. E, agora, o que esperar? À luz das Escrituras, escalada militar pode continuar. Assim como Zacarias profetizou: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tontear para todos os povos em redor. Zacarias 12:2, diplomacia tentando evitar o pior. Mas as Escrituras também alertam que haverá tempos de falsa paz antes de destruição repentina. Impacto global. Como nas profecias apocalípticas, o mundo inteiro observa e sofre consequências econômicas, sociais e espirituais, com os conflitos no Oriente Médio. O que tudo isso significa, à luz da Bíblia? O que acontece hoje no Oriente Médio não surpreende aqueles que conhecem as Escrituras. Jesus alertou sobre guerras, rumores, nações contra nações e a tensão crescente até o cumprimento dos propósitos divinos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13.